Nós queremos agora falar de algo importante. Quando iniciarmos a Quaresma na próxima semana, a igreja vai também nos colocar numa bonita campanha pela vivência da fraternidade. Este ano, a campanha da fraternidade traz como tema Fraternidade e Moradia. Por isso, nós queremos refletir diante de uma igreja sinodal, caminhar juntos, resolver os problemas juntos, ter um olhar conjunto para a vida, promovendo assim a dignidade, a inclusão aos excluídos. Para falar um pouquinho, tanto sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano e como uma igreja sinodal nos ajuda a enxergar esta realidade de pessoas sem uma moradia digna para viver, a gente acolhe aqui no Bênção da Manhã a Célia Soares de Souza, teóloga e assessora da Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB Nacional. Célia, bom dia, bem-vinda ao Bênção da Manhã. Uma alegria ter você partilhando aqui conosco. Bem-vinda. Bom dia, Padre Camilo, bom dia a todas e todos que nos assistem. E vamos conversar um pouco sobre esse tema tão urgente. Todo o tema que a CNBB nos apresenta para refletirmos, rezarmos e tirarmos ações concretas, durante o tempo quaresmal, nos mobiliza para esse bonito cuidado com a vida. A sinodalidade, que o Papa Francisco tão bem trouxe de volta para o eixo pastoral e teológico da vida da igreja, também nos ajuda a refletir essa dimensão bonita do cuidado para com o outro. Como poderíamos então falar deste tema da campanha da fraternidade dentro dessa bonita dimensão da sinodalidade da igreja? Bem, então é preciso lembrar tudo aquilo que o Papa Francisco nos trouxe, de uma forma tão intensa, que a sinodalidade é um estilo para a vida da igreja, um estilo que exige escuta, exige compreender qual é o momento também da história que vive a humanidade e, sobretudo, para nós, como igreja, povo de Deus, para que nós possamos colaborar com o caminho que a igreja faz. E eu me recordo, assim, que o Papa Francisco dizia, que se for preciso, nós precisamos diminuir o passo para acompanhar, para que outros possam nos acompanhar. E também, numa outra parte da carta Alegria do Evangelho, o Papa Francisco dizia assim que os evangelizadores com o Espírito, uma parte muito bonita do documento, ele diz assim que nós precisamos não nos poupar de tocar a carne dos sofredores. Então, esse tema da falta de moradia digna, que é uma questão de justiça, dignidade, tem muita relação com... A gente está tendo um pequeno corte, uma interrupção no sinal na nossa transmissão pelo Skype, mas está voltando, já melhorando. E, Célia, melhorou, agora a gente pode continuar novamente te escutando. Certo, muito bem. Então, eu não sei onde falhou, mas dizia sobre essa... exigência que o Papa Francisco nos faz de caminhar juntos, mas como um estilo para a igreja, não como um evento. E aí, por isso, essa necessidade de não nos poupar, de tocar na carne dos sofredores, ou seja, de nos aproximarmos das realidades mais vulneráveis, dos momentos da história em que vive a humanidade, sobretudo quando nós olhamos para os nossos bairros, para as nossas cidades e percebemos essa degradação que a própria estrutura social coloca o ser humano sem casa, sem uma condição digna de moradia. Exatamente. E o próprio Evangelho nos questiona, como igreja continuadora da palavra, da missão do Cristo, nós caminhamos ao encontro destas pessoas excluídas, abandonadas, desassistidas, e caminhamos tanto ao encontro delas como caminhamos com elas. Senão a gente corre o risco de ser uma igreja que a gente caminha junto com quem já está no espaço, que já é acolhido, e aquelas pessoas que infelizmente estão nas periferias, sejam geográficas ou existenciais, nem sempre a gente caminha, porque inicialmente nós temos que entrar no ritmo delas. Não tem como querer que elas já acompanhem o nosso ritmo, para que depois a gente possa realmente colocá-las nessa bonita dinâmica de inclusão, Célia? Exato. É algo que nós temos refletido na CNBB, sobretudo nesses dias, que nós estamos no CONCEP aqui em Brasília, Sim. que nós vivemos um tempo de multicrises. Então, nessas multicrises, nós temos a questão do isolamento, do individualismo,
a cultura do descarte, que não é novidade para nós todos esses temas, mas que tem se intensificado muito. Então, diante disso, também é importante lembrar que são 356 mil pessoas que atualmente vivem em situação de rua, ou seja, mais de 6 milhões de famílias, né, que necessitam de uma casa. Então, toda essa população que vive essa vulnerabilidade, né? Então, como é que nós, cristãos, que nos reconhecemos como cristãos, cristãs, seguidoras de Jesus, né, não nos indignamos com toda essa situação, né, a fim de buscarmos, de fato, uma condição de políticas públicas, de um orçamento participativo na nossa cidade, de olhar para os bairros e ver toda essa demanda, né, esse sofrimento mesmo dessas pessoas que vivem essa realidade, né? Porque quando nós pensamos em nós, que temos uma casa, que tomamos um banho, nos alimentamos, muitas vezes nós nos esquecemos quem está por detrás do muro, né? O Papa Francisco dizia na Fratelli Tutti, é preciso quebrar esses muros e construir pontes. E é nesse sentido que nós precisamos refletir, né, de como essas pontes nos aproximam também, que nós podemos nos aproximar desses nossos irmãos e irmãs. E como o mundo foi construindo muros, né? Os grandes condomínios, às vezes as nossas próprias cidades, as casas, elevam muros cada vez mais altos para não enxergar esta realidade porque não querem se comprometer. Mas a fé nos interpela, né? Se eu cuido tanto da morada de Deus, o templo físico onde eu celebro a minha fé, como também não cuidar do templo vivo que Deus mora, que é a vida de cada pessoa, com suas lutas, suas dores, suas feridas e suas esperanças. A gente precisa mudar também este olhar, como vamos cuidar da morada de Deus, que é a vida, né? Isso. Olhando de novo, né, a parábola do bom samaritano, o que nós, né, enquanto igreja, estamos fazendo? Estamos atravessando a rua ao olhar as diversas situações, estamos nos sensibilizando. E aí vem a campanha da fraternidade com um material maravilhoso, um material que foi construído a muitas mãos, sobretudo pelas pessoas que hoje estão a serviço da Pastoral da Moradia e tantos outros movimentos, organismos que contribuem, né, para refletir, na busca de políticas públicas, realmente. Então, é utilizar esse material, sentar com os grupos para, de novo, né, essa sensibilidade. O Papa Francisco falava muito da cultura da ternura, cultura do encontro. Então, o Papa Leão vem nos trazer também, né, no último documento papal, essa realidade dos pobres. Então, ou seja, a igreja como mãe, né, nos orienta, a igreja nos esclarece de tudo isso. Então, de fato, fazer com que essa campanha da fraternidade nos faça despertar muito mais do que o olhar que nós já vemos, né, já acompanhamos nas calçadas, no dia a dia, de uma cidade que não acolhe. Sim. Uma cidade que faz com que essas pessoas sejam invisíveis diante de um orçamento, diante de políticas públicas e também diante de nós, cristãos, cristãs. Então, mais que nunca, é preciso, de fato, acordar para essa realidade e buscarmos juntos, né, soluções para, juntos, enquanto poderes públicos, enquanto sociedade civil, igreja, movimentos, organismos, né? Não é algo que a gente busca lá dentro de casa e partilha uma Sim. moradia, mas é algo que, de fato, de novo, né, é um orçamento que vai fazer com que possa construir casas para essas pessoas ou trabalhar naquelas que estão hoje sendo motivo de valorização mobiliária, né? Aplicações para muitas pessoas, são muitos imóveis vazios que nós temos. Então, ou seja, a sinodalidade nos faz também olhar para o lado, né? Olhar para quem caminha Exatamente. Conosco. E quando pensamos na questão de moradia, a gente sabe que não é uma coisa de um volume econômico grande. Não é. Não é tão caro você fazer casas dignas, pensar em um bairro planejado. O que falta muitas vezes é vontade política, o que falta é mobilização da própria sociedade que cobre isso dos seus governantes, mas falta também muito de nós, né, cristãos, que temos aí na verdade do Evangelho o compromisso de ser sal da terra e luz do mundo, mas em alguns lugares não estamos sendo este sabor para a vida e nem mesmo uma luz de esperança. Uma coisa interessante, né, Célia, é que às vezes a gente vive a campanha da fraternidade, esse tempo forte de espiritualidade, de mergulhar realmente no mistério do amor do Cristo,
E dentro dessa espiritualidade, uma dimensão da nossa fraternidade que anda esquecida, ela é trazida para ser refletida e rezada. Mas não pode ser algo apenas nos 40 dias da Quaresma. Tem que ser um tempo que nos possibilita ações concretas em nossas pastorais para ir de encontro a essas realidades e de realidades de dor e cruz, transfigurá-las em possibilidade de vida digna. O que você diria então para as pessoas, para que vivam a campanha da fraternidade, não apenas como um tempo dentro da Quaresma, mas como um compromisso para a vida inteira de fé? Isso. É importante a gente lembrar que a campanha da fraternidade, ela vem desde a década de 60 e com um compromisso muito prático, tanto de conversão, do ponto de vista da nossa espiritualidade, da nossa vivência, das nossas atitudes, mas também os frutos que a campanha da fraternidade tem gerado, vamos dizer assim, por meio das pastorais, por meio de tantos trabalhos das nossas comunidades, de um laicato comprometido, de um clero também que se compromete com as diversas ações. Então, não dá para a gente não deixar de falar dos textos, dos vários materiais para as crianças, adolescentes, para as escolas, né, de todo esse material da campanha da fraternidade, fazer um diálogo a muitas mãos, assim como o material foi trabalhado, com todas as lideranças das nossas comunidades, com o povo de Deus, com as donas de casa, com os pais de casa, né, no trabalho, enfim, pensando assim, né, que Deus quer abrir os nossos olhos e o nosso coração. Ele nos ama, ama a todos igualmente, né, mas Ele quer manifestar esse amor de forma mais latente ainda por meio da nossa colaboração. Então, Ele conta conosco para organizar mutirões, participar nas câmaras municipais, enfim, né, de buscar tantos recursos que sejam possíveis, de fato, para que a gente melhore, né, cada vez mais a vida dessas pessoas que estão ao relento, que estão sem essa condição. E lembrando também, né, Padre Camilo, que uma pessoa sem moradia, ela também não consegue um emprego, porque ela não tem um endereço, ela não tem uma condição, muitas vezes, de concorrer a uma vaga. Então, tudo isso dificulta cada vez mais a realidade, a vida dessas pessoas. E nós vamos dar as mãos, né, caminhar juntos e buscar, como igreja, né, ser essa presença na sociedade. Nós temos um laicato muito bonito, muito comprometido no nosso Brasil, nas várias expressões laicais, temos, né, assim, todo esse fervor, esse ânimo bonito. Então, para isso também a gente precisa caminhar juntos. Maravilha. É a sinodalidade nos ensinando a dar as mãos, a fazer parcerias, olhar todas as dimensões, os vários cenários da sociedade e perceber que juntos realmente somos mais uma boa força de vontade, acreditando na graça de Deus e mantendo aí a bonita utopia da dignidade para toda a vida. Este sonho nos motiva a continuar. Célia, gratidão por partilhar conosco nesta manhã. Deus a abençoe. Abençoe aí a reunião que está acontecendo em Brasília do CONCEP e que vocês possam sair mais do que motivados para viver este tema na campanha da fraternidade este ano. Gratidão. Abençoado dia a você. Amém. Gratidão também. Abraço. Muito bem. E nós temos um testemunho concreto de alguém que trabalha e coordena, né, o movimento da moradia e vida, pensando justamente nisso. Todo mundo precisa de um lar para viver sua história e não deixar de sonhar. Vamos acompanhar. Saúdo a todos do programa Bênção da Manhã. Sou Frei Marcelo, frade capuchinho, coordenador nacional da Pastoral da Moradia e Favela na Igreja do Brasil. E relacionar a sinodalidade com a campanha da fraternidade. Sinodalidade é caminhar juntos. E, na verdade, é esse o propósito da campanha da fraternidade que se realiza há mais de 60 anos na Igreja do Brasil. É uma grande campanha que busca unir e reunir as diversas forças, diversos atores da sociedade da Igreja do Brasil em vista de uma urgência, discernindo a luz do amor fraterno, mandamento central de Cristo. Nesse sentido, a campanha da fraternidade vem no mesmo caminho da sinodalidade, em que busca dialogar, refletir, ouvir a todos e partindo principalmente dos mais vulneráveis, os menos ouvidos. Assim, esse ano de 2026, a campanha da fraternidade Moradia também busca trazer um direito fundamental tão próximo de todos nós. Todos precisamos morar, é um direito fundamental e inalienável. Ao mesmo tempo, é um direito estrutural que toca a realidade, a estrutura das famílias e, ao mesmo tempo, a realidade, a estrutura de país. Esse direito, o direito à moradia digna, também ajuda a discernir bastante, dentro do processo sinodal, as nossas
iniciativas, ações, opções e propostas, tendo em vista que a moradia, sempre considerada à margem ou considerada como um direito esquecido para tantos e tantas em nosso país, deve ser colocada de um modo mais central e de um modo a ser garantida a todos e todas em nosso país.